Olá, meninos! Nós vamos iniciar o segundo bimestre a partir de hoje. E como o conteúdo vai ser conteúdo novo, não é meio complicado vocês entenderem sem ter uma explicação. E geralmente explicações que a gente já tem pronto na internet nem sempre acompanham tudo que a gente precisa que vocês saibam. Ou tem conteúdo mais avançado que vocês precisam. Então, eu vou estar gravando para vocês as videoaulas. Para cada atividade, eu vou fazer uma videoaula separada para não ficar uma única videoaula muito extensa. Então, para hoje, nós vamos estudar o capítulo 1 do livro didático de vocês. O título desse capítulo 1 é Números dos Naturais aos Racionais e Sequências. O que a gente vai estudar hoje é números naturais. O que são os números naturais? Números naturais são os números que nós usamos para contar. Mesmo que tenha esse nome, que muitas das vezes vocês talvez não lembrem, que é conjunto de números naturais, é aqueles números mais básicos, os primeiros números que nós aprendemos. Esse conjunto, ele se inicia no zero, ele é representado pela letra N, como vocês estão vendo aí no slide. Ele se inicia no zero e vai vindo na sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5. No slide vai até o número 15, só que esses números naturais não é apenas até o número 15, eles são infinitos. Depois do 15 vem o 16, que também é um número natural. Então, nós temos aí algumas informações importantes. O primeiro elemento desse conjunto é o zero. Viu que antes do zero eu não tenho nenhum símbolo, nada representando que tem um outro número antes dele? Porque, de fato, não existe nos números naturais um número antes do zero. O zero é o primeiro número natural. O sucessor do zero é o 1, o sucessor do 1 é o 2 e assim por diante. Sucessor é o número que vem após, o número que vem na sequência. Então, depois do zero vem o 1, depois do 1 vem o 2. Para obtermos o sucessor de um número, basta somarmos 1 a ele. Então, todos os números naturais têm sucessor. Depois do 15, por exemplo, vem o 16. Então, o 16 é sucessor do 15. Depois de 1000, 1001. Depois de 5 milhões, 5 milhões e 1. Então, qualquer número que você tiver, quando você soma 1, você tem o sucessor dele. O conjunto dos números naturais é infinito. Representamos esse fato pelas reticências, ao final de uma sequência crescente. Então, esses 3 pontinhos que nós temos lá depois do 15, o que quer dizer isso? Que o conjunto dos números naturais não tem fim. Eu sempre consigo escrever um próximo número ou um número maior. Então, ele não tem fim, ele é infinito. Por isso, eu uso as reticências para indicar que ele continua. Ele não acabou no número 15. O antecessor do 12 é o 11. O antecessor do 1000 é o 999. Antecessor é o número que vem antes. Todo número natural, com exceção do zero, tem antecessor. Por que o zero não tem antecessor? Porque ele é o primeiro elemento do conjunto de grupos numéricos. Do conjunto de números naturais. Então, ele é o primeiro elemento, não tem ninguém antes dele. Por isso, ele não tem antecessor. O zero só tem sucessor, que é o número 1. Do 1 em diante, do 1 para frente, todos os números têm tanto antecessor quanto sucessor. Entendendo a relação das operações no conjunto dos números naturais. A soma de 2 números naturais quaisquer é sempre um número natural. Soma é o resultado de uma adição. Então, se eu tiver quaisquer 2 números naturais, por exemplo, 5 e 7. 5 mais 7, 12. 12 é um número natural. Então, se eu somar 2 números naturais, o resultado vai ser um número natural. O mesmo vale para a multiplicação. O produto de 2 números naturais quaisquer é sempre um número natural. Se eu multiplicar 2 números naturais, vamos pegar o exemplo do 5 e do 7 novamente. Quanto que é 5 vezes 7? 35.
35 também é um número natural. Se vocês pensarem qualquer número, dois números naturais, somar ou multiplicar eles, o resultado sempre será um número natural. Mas e para a subtração? Será que vale? Se eu fizer a diferença de dois números naturais quaisquer, é sempre um número natural? Vamos ver os exemplos. 1 menos 2. Se nós não tivéssemos aprendido números inteiros, nós nem conseguiríamos resolver essa continha. Quanto que é 1 menos 2? Menos 1. Se eu tenho R$1, tenho uma dívida de 2, eu vou pagar 1 e vai ficar devendo 1. Então, resultado menos 1. O mesmo acontece para 123 menos 200, que o resultado é menos 77. Então, menos 1 e menos 77 não são números naturais. Eles são números inteiros e negativos. Se eu falei número negativo, quer dizer que eu não estou falando de número natural. Então, na subtração e também na divisão, nem sempre os resultados serão números naturais. Isso só eu posso afirmar na soma e na multiplicação, na adição e na multiplicação. Ok? Então, esse era o nosso assunto. Para quem quiser, no livro, esse conteúdo está na página 12. Na sequência, terá as atividades que vocês irão realizar. Elas estão lá na página 13 do livro de vocês. O exercício 3 está falando o seguinte: qual é o sucessor do maior número natural formado por 4 algarismos? Algarismo são símbolos. Então, de 0 até 9 são símbolos. Então, esses são os algarismos. Se eu quero o maior número, eu vou pensar no maior algarismo, que é o 9. Repete o 9 4 vezes, porque eu quero 4 algarismos. Então, vai ser 9, 9, 9, 9. Deu 9.999. Então, o meu trabalho é só para pensar qual é o sucessor desse número. Qual é o sucessor de 9.999? Essa é a resposta da número 3. Número 4. Qual é o antecessor do menor número natural formado por 5 algarismos? Se eu quero o menor, eu vou pensar nos menores algarismos. Se eu formar um número só com números zeros, não vai ser um número de 5 algarismos. Para ter 5 algarismos, para eu considerar um número de 5 algarismos, o primeiro número tem que ser entre 1 e 9. Então, eu vou colocar o número 1 no primeiro, na primeira casinha aí, no primeiro algarismo, e completar com zeros. Então, vai vir o número 1 seguido de 4 zeros. Então, eu vou ter 5 algarismos. Que número formou? 10.000. Então, 1 seguido de 4 zeros, eu tenho 10.000. Qual é o antecessor de 10.000? Essa é a pergunta da número 4. Número 5. Determine no caderno a soma do sucessor de 126 com o antecessor de 235. Vou anotar quem é o sucessor de 126. Quem é o antecessor de 235. E vou somar esses dois resultados. Só isso que é para fazer na número 5. A número 9 está falando o seguinte: quais são os dois próximos números naturais de cada sequência? Na letra A, eu tenho a sequência o seguinte: 3, 6, 9, 12, 15. Eu tenho o número, pula 2. O número, pula 2. Então, vocês vão analisar aí, na sequência, quem são os próximos. Ou então, eu tenho também os múltiplos de 3, né, nessa sequência. Letra B, 2, 4, 8, 16, 32. Tá vendo que tá sempre dobrando, tá multiplicando por 2 o número anterior, ó? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, vocês vão ter que multiplicar por 2. C, 3, 9, 27, 81. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3 é 27. Então, essa sequência aí está multiplicando por 3. E a letra D, eu tenho 2, 2, 4, 6, 10 e 16. E aí,
qual é a sequência desses números aí. O 2 repetiu, depois foi para 4, depois foi para 6, aí virou 10, depois somou 16. Vocês conseguem encontrar a sequência lógica desse aí? Eu deixei esse aí para vocês pensarem, mas assim que vocês conseguirem resolver, vocês me enviam que eu passo a correção para vocês de todos os exercícios, dos quatro exercícios. Pode postar lá no grupo para as coordenadoras salvar, mas me envia no particular que eu já mando a correção para vocês. Porque não vou enviar a correção no grupo, porque nem sempre todos vão fazer atividade matemática primeiro, então vai ter um terminado, outro não. Envia no meu particular que eu já passo a correção e vocês já conferem se, se vocês acertaram todas as questões. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender o conteúdo que foi explicado. Desejo vocês aí bons estudos nessa semana. Teremos mais aulas durante essa semana, então essa aula é referente à primeira atividade que está no plano de estudo de vocês de matemática. Assim que eu conseguir organizar as próximas aulas, eu vou postar para vocês, ou a coordenadora vai postar no grupo. E também, provavelmente, eu disponibilizo o link para quem tiver mais dificuldade de baixar, o celular já tem muita coisa e quiser assistir direto no YouTube, eu vou estar disponibilizando o link das aulas também direto no YouTube para vocês. Então, até nossa próxima aula.